Alô? Oi, Arthur, agora estou te ouvindo. Ai, que Tudo bem, Arthur? tudo bem, tudo bem. Desculpa a confusão aqui. Não, imagina. Então, para a gente não perder mais tempo, hoje a nossa aula é com o CEO da Hush, o Arthur Farache. Ele vai falar para vocês um pouquinho sobre investimento e valoração de NFT. Arthur, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. A aula é toda sua. Tá bom, obrigado pelo convite. É uma honra poder participar aqui dessa aula. Como eu estava comentando com as organizadoras, eu não sou professor, então vocês relevem aí primeiro o meu atraso, peço desculpas e relevem também a falta de didática. Eu acho que para que essa aula seja mais proveitosa para todos, eu acho que a gente deveria começar por onde eu comecei com esse negócio de direito autoral, NFT, investimentos, etc. E aí, a partir dessas experiências que eu posso contar para vocês como é que elas aconteceram pelos bastidores, a gente pode ir discutindo e tirando algumas dúvidas, etc. Eu acho que tem alguns conteúdos interessantes que quem vê no jornal ou quem entra no site para ver a operação pronta não teve acesso a tudo que aconteceu nos bastidores, todas as discussões jurídicas ou operacionais, etc. Então, eventualmente, eu acho que isso pode ser o caminho mais proveitoso para todo mundo. E, por favor, fiquem totalmente à vontade para me interromper caso surja alguma dúvida, etc. Tá? Bom, a gente acabou parando nesse mercado de investimento em direito autoral, porque, querendo ou não, eu tive uma experiência como estagiário de um escritório de direito autoral lá em idos de 2004, 2005, com um advogado chamado Ricardo Bacelar, que hoje é músico, né? Que era músico do Hanoi Hanoi e tinha um escritório lá em Fortaleza. E essa foi a minha primeira experiência. Então, ele advogava, né? Porque eu era estagiário. Ele advogava para fotógrafos, para músicos, para artistas plásticos, e foi, sem dúvida nenhuma, uma experiência muito rica nessas discussões de direito autoral. Cheguei a fazer cursos na área, escrevi artigos científicos sobre proteção jurídica de alguns bens imateriais. Então, foi de lá que isso ficou, de alguma forma, na cabeça. E aí, eu vou falar um pouquinho de música e depois a gente entra em NFT de arte, que eu acho que talvez seja o foco aqui, né? Mas ambos, só para deixar claro aqui os conceitos, ambos, tanto em música quanto arte, a gente está falando de NFT, né? Que é um non-fungible token. A diferença é que uma coisa a gente está falando sobre a propriedade da obra, do suporte da obra, e a outra, e que isso em relação à arte, e em relação à música, a gente realmente está falando hora de recebíveis, hora do direito patrimonial. Então, e aí a primeira experiência que a gente teve com isso foi em direito autoral, lá em, sei lá, julho, foi quando a operação foi para o ar, julho de 2020, no meio da pandemia. E o que aconteceu foi, a gente tinha alguns tipos de investimentos que eu sabia que iam atrasar ou iam dar algum tipo de problema na pandemia. E aí eu olhei para um lado, olhei para o outro, falei, cara, eu preciso inventar aqui alguma coisa, algum produto que seja mais assertivo e menos cíclico, né, em relação à pandemia. E aí eu comecei a resgatar um pouco toda a parte de propriedade intelectual e estudei. Esse foi, na verdade, foi um estudo de 6 meses que eu tive, sei lá, um pouco mais até, mas que eu tive que acelerar quando eu vi que a pandemia chegou. Então, e aí fiquei vendo alguns sistemas, né, tanto de obra literária, será que a gente consegue criar um token que represente os direitos autorais de uma obra literária e quem tem esse token conseguir receber os royalties de quem escreveu, né, antecipando os valores para essas pessoas. Olhei patente, e aí já no âmbito da propriedade industrial, será que a gente consegue antecipar a licença, ou melhor, os recebíveis de patente, de licenciamento de patente. Então, direito autoral de música não foi o primeiro, eu olhei outros antes. Acabou que eu encontrei no meio da música um sistema um pouco mais maduro em termos de cadeia de recebimento, então que a gente conseguia identificar o ECAD como um arrecadador do que é gestão coletiva, do que é feito de execução pública. A gente conseguia identificar também os sistemas de streaming. E aí eu falei, bom, eu acho que aqui, por mais que tenha algum problema,
alguns problemas, eu acho que esse é o sistema que está mais pronto para a gente fazer uma operação de investimento. E aí começaram as conversas com advogados para ver como é que a gente faria a cessão desses direitos. Na época, quem assessorou a gente foi a Liliane Leite, que é uma advogada especializada em direito autoral, não sei se vocês conhecem. E aí eu comecei a fazer cold call para várias editoras pequenas, gravadoras, selos, etc., falando, olha, eu trabalho com investimentos alternativos, não entendo nada de música, mas eu queria experimentar fazer um primeiro investimento no catálogo. E aí apareceu uma editora barra selo lá de Maringá, chamada New Music, e o cara, por algum motivo, acreditou em mim, falou, pô, pode ser que esse cara esteja falando sério. Parece que é um mercado que vira e mexe, é sondado por muita gente para realizar investimento e pouca coisa sai do papel. Muita gente, acho que muito por conta dos empresários que acham que é a mesma coisa, simples, é fácil, etc. E falam, eu quero investir, essas coisas mais homemade, né, mais caseiras. E aí as pessoas que trabalham nesse meio já tinham um pé atrás com investidor, investimento, etc. Então, teve um pouquinho aí de dificuldade para entrar e convencê-los. Não, olha, eu estou falando que eu quero realmente fazer esse trabalho e vou fazer, vocês precisam me dar um voto de confiança. Então, teve um pouco disso. As pessoas eram muito céticas nesse mercado, que já tinham ouvido falar muito nesse tipo de operação e nunca tinha saído do papel. Então, teve uma parte importante de convencimento dessa turma, teve uma parte importante de como que a gente coloca no papel e como a gente desenha os contratos, muitas vezes com base em informações incompletas. Então, poxa, será que essa editora realmente tem os direitos autorais dessas músicas, dessas obras? Será que esse selo realmente foi o produtor fonográfico? Inúmeras dúvidas vieram até a gente naquele primeiro momento. Então, a gente teve que desenhar esses contratos com informação imperfeita, e tudo bem, porque a vida é assim, né? Se a gente tiver tudo que é informação antes, alguma coisa não vai acontecer, porque a gente não vai estar tomando risco. Então, e uma outra parte foi de pesquisa. Então, a gente pesquisou bastante o que tinha acontecido no mercado internacional e usou alguns benchmarks para isso, tanto a Royalty Exchange lá nos Estados Unidos, quanto o Epignosis. A gente sabe que existem alguns fundos, alguns hedge funds que operam, que fazem investimentos em música, royalties de música no mundo afora, especialmente nos Estados Unidos. Então, outra parte foi muito de pesquisar o que acontece lá fora para ver o que dava para tropicalizar. E aí, a gente saiu com uma operação em julho de 2020, fomos a primeira plataforma a realizar isso. E aí, de lá para cá, a gente intensificou bastante essa área de investimento em royalties de música. Agora, recentemente, esse mês, a gente anunciou uma operação com o BTG Pactual, em que a gente levantou 200 milhões de reais para investir em royalties, né? Tanto de fonograma quanto de obra. E aí, a gente também veio amadurecendo os nossos contratos. A princípio, a gente acreditava que o melhor caminho era realmente ter a cessão do direito patrimonial, e aí a gente viu N conflitos, né? N conflitos com sessões anteriores, e aí a gente viu, bom, é melhor a gente não mexer nesse vespeiro, é melhor a gente ter a cessão dos recebíveis, e por mais que esse direito já esteja cedido para uma editora ou para outra, a gente optou por ir por esse caminho. Então, eu posso falar aqui com segurança que hoje várias editoras que achavam que a gente tinha vindo para ocupar o espaço delas ou para concorrer, hoje já percebem que a gente veio para ocupar um espaço que não era preenchido, né? Que é um espaço talvez complementar ao trabalho da editora. E aí por isso a gente tem conseguido ter um jogo um pouco mais de grupo, de time nesse sentido. E aí, ano passado, com a boa experiência de música, a gente resolveu fazer a tokenização. E daqui a pouco eu vou explicar um pouco o que é isso, depois a gente pode entrar um pouco mais no detalhe dos contratos. A gente resolveu fazer a tokenização da obra de arte, né? Aí
teve toda a discussão, a gente contratou nessa época o Matos Filho, e aí quando você contrata o grande escritório, não sei se tem alguém do Matos Filho aqui, foi uma experiência maravilhosa, muito boa. O problema é que quando você contrata o grande escritório, ele traz perguntas muito genéricas, e aí a coisa começa, uma pergunta se transforma em 10 perguntas. E quando você vê, você está perdido no emaranhado de perguntas e respostas que não necessariamente vão levar a gente a resolver o problema. E aí, em determinado momento, eu falei, galera, olha, eu acho que a gente não está se entendendo. O que a gente vai tokenizar aqui, de fato, não é a obra imaterial, né? E eu lembro que a discussão estava indo para esse caminho. Eu falei, cara, a gente não está tokenizando a obra imaterial, a gente está tokenizando a propriedade do suporte. E aí, quando a gente teve essa lucidez, falando, bom, esse non-fungible token, essa NFT, nada mais é do que, sei lá, um certificado de propriedade inscrito no blockchain. A primeira coisa foi essa. O segundo desafio foi que para cada obra você tem um NFT, né? Você tem um non-fungible token. Só que na nossa operação, na plataforma, eu preciso fracionar esse NFT em N tokens, que no nosso caso é token de R$1, e eu preciso fracionar esse NFT em tokens de R$1 a partir do valor da obra. E aí a gente teve que programar, escolher um contrato diferente. A gente usa Ethereum, a gente usa o blockchain do Ethereum para registrar nossas NFTs, e a gente teve que criar um contrato inteligente de um protocolo chamado 1155, 1152, né? Então, só para terem uma ideia, o token normal, o smart contract, é o ERC20, que é o número do protocolo, 20. Vai. Quando você pega o NFT, no blockchain do Ethereum, ele é o 720. Então, é o 720. Aí, quando você precisa ter, de um lado, o NFT, e do outro lado, vários tokens fracionados, esse contrato que é o 1155, se eu não me engano. Pode ser 1152, tá? Alguma coisa assim. E aí, a gente usou esse contrato que pouca gente conhecia, mas que nos permitia vincular um NFT a N tokens fracionados do outro lado. Então, foi isso que ajudou a gente a resolver esse problema de fracionamento de NFTs, que muitas vezes a gente acaba confundindo no meio do caminho, né? Então, nessa história a gente contratou o Matos Filho, foi uma experiência interessante. E aí, o que foi um super desafio que eu achei que eles fizeram com maestria? Beleza, eu tenho um direito de propriedade agora registrado com NFT, legal. Só que do outro lado, eu tenho N tokens que vão ser uma espécie de condôminos daquele NFT. Então, o que eu fiquei muito feliz com o resultado foi o regulamento do condomínio. Então, o Matos Filho teve que escreveu muito bem o regulamento do condomínio desses N tokens que representavam aquele NFT. E aí, essa foi uma experiência realmente muito bacana, e eu fiquei feliz com o resultado. O que não tem nada a ver, né, a gente não teve esse problema com royalties de música, porque a gente simplesmente tokenizou os recebíveis, e toda vez que o recebível ia sendo pago, a gente ia pagando para os titulares dos tokens. Mas aí, depois que a gente teve essa descoberta lá do 1155, a gente acabou usando esse contrato 1155 para música também. E para precatório, que a gente faz precatório aqui, que também não tem muito a ver, mas a gente mexe com ativos alternativos. Bom, essas foram as duas experiências. Hoje a gente tem visto experiência voltada para fotografia. Fotografia é uma coisa interessante, porque eu acho que a gente vai conseguir tokenizar a obra imaterial, e toda vez que você tiver uma impressão daquilo ali, os token holders, né, os donos dos tokens, vão ganhar os royalties relativos ao licenciamento daquela impressão. Então, eu estou animado. Parece que fotografia é uma coisa meio... não é música e nem é obra de arte, né? A gente está meio que ali no meio do caminho, pelo menos da forma que a gente vai comercializar. Gente, é isso. Assim, a nossa experiência é isso. Eu queria muito ouvir as perguntas de vocês. Imagino que vocês devam ter várias perguntas.
E tudo que eu estou falando aqui, de certa forma, está público no blockchain, então depois eu posso compartilhar aqui os endereços para que vocês podem ter acesso aos contratos, etc. Arthur, eu acho que uma das principais dúvidas aqui, depois vocês podem até me corrigir se não seja, como que é o investimento em NFT? Como que se dá um valor em um NFT? Como que ele valoriza? Como ele desvaloriza? Como que funciona? Ah, legal. Bom, então, como eu expliquei, NFT sempre é único, né? É um token para um bem, né? Então, por isso que ele é não fungível. O que a gente fez de diferente foi transformar esse não fungível em fungível, né? Que a gente tem lá os tokens que tanto faz você pegar o token número 1 ou o token número 1000, desde que ele esteja naquele 1155, vai ser o mesmo token, né? Então, isso foi uma das coisas que a gente fez. E aí, essa fração de token que vai ser negociada, ela é negociada a preço de mercado. Então, quem vai digitar se o token vai valorizar ou não, é a demanda e oferta. Então, basicamente, se tem pessoas querendo vender o token mais caro, ele valorizou. Se tem pessoas querendo vender, e aí se a transação acontecer, isso significa que o preço está valorizando. Se as pessoas querem vender o token mais barato e essas transações acontecerem, aquele valor daquele token desvalorizou. É igual bolsa de valores ou é igual, sei lá, bens que a gente conhece de forma mais usual, como carros e apartamentos, imóveis, etc. E, pessoal, tá? É um bate-papo, tá? Vocês podem perguntar. Arthur, me chamo Ari, tudo bem? Uma dúvida, porque ainda para mim é um pouco distante entender essa questão. Como um NFT, você consegue quebrar ele em vários tokens e ele ser comercializado, esses tokens individualmente. É isso que para mim ainda é algo assim um pouco confuso. Tu pode explicar melhor sobre como é feito isso? Se isso é válido para todos os tipos de material, seja a música, seja uma obra de arte, seja uma ilustração, como é isso? Só para eu poder entender melhor. Não, posso. Bom, o NFT é tipo um certificado de propriedade, né, de um bem único. E aí, no final do dia, quando a gente está falando de NFT, antes de ser NFT, ele é um smart contract, ele é um contrato inteligente, ou contrato programável, né? Eu já escutei que seria a nomenclatura mais correta. E aí, basicamente, você vai lá, quando você vai programar o contrato, você coloca dentro da programação do contrato aquele conteúdo jurídico daquele token. Esse conteúdo jurídico vai dizer, olha, quem tiver esse NFT é o dono desse, como se fosse um título de crédito, mas é um título de crédito no blockchain. Olha, quem portar esse token no seu computador, significa que ele vai ser o dono daquele bem específico, né? Então, esse é o NFT. E aí, criou-se numa outra tecnologia que permite que você vincule um NFT a N tokens diferentes. E esses tokens, e aí esse N pode ser o que for, pode ser 1000 tokens, pode ser 10.000 tokens. O que a gente convencionou aqui? Que a gente ia pegar um NFT, qual que é o valor de mercado de uma obra de arte? Esse valor do mercado dessa obra de arte é 500 mil reais. Então a gente vai do outro lado criar 500 mil tokens. E aí você foi lá e comprou, digamos, 10 mil reais, você vai receber 10 mil tokens que são representativos daquela NFT, que é representativo do direito de propriedade daquela obra no suporte. Não sei se ajudou. Ajudou sim. Vitor, pode falar. Eu tô pensando aqui na pergunta, porque seria mais ou menos, Arthur, você criar NFTs para um NFT, quando você falou em criar um token para esse NFT? Por exemplo, você tem um NFT e aí vai fazer, no caso que você falou, essa divisão em relação a outros compradores, né? Você tem um condomínio, em outras palavras. E esse condomínio ele está sendo dividido em relação a esse token. Mas é um token exclusivo que você pode depois comercializar no marketplace, como o OpenSea, certo? É que é diferente, assim, o que o pessoal comercializa no OpenSea é o NFT, é um token único. O que a gente faz na empresa a gente pega o NFT, pega o token único e fraciona em N tokens. Eu tenho um vídeo aqui
que eu acabei de ver. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui, cara. Escolher plano. Não vou conseguir, né? Será que eu consigo? Ah, consigo. Consegue. Deixa eu só fechar o WhatsApp antes, né? Que esse negócio de grupo de WhatsApp hoje em dia, eu vou te falar. Peraí, vou compartilhar a tela com vocês. Aí vocês me avisam se vocês estão vendo aí. Sim, Já viram? Consigo ver. Tá. Então, peraí. Então, ele explica muito aqui, muito fácil. a gente não ouve. Não ouve, né? Não. Mas ele é autoexplicativo aqui. Então, olha só, o RC20 é o smart contract dos tokens pulverizados, né? Então, isso aqui é o que você usa normalmente para pulverizar. O RC721 é o NFT, é o protocolo que você usa para criar NFT, é o 721. O que é o 1155? O 1155 é a junção dos dois. Ó. Ele está usando um exemplo de videogame aqui, mas é que basicamente você pega o ouro, que seria um RC20, e aí como ele é fungível, tanto faz qualquer, e aí você troca por uma porção, uma arminha, que aí é um NFT. Então, o que ele está falando é o seguinte, que quando você compra o RC 1155, quando você monta esse 1155, você tem de um lado tanto a NFT, que é um token único, como você tem todos os tokens pulverizados e uma coisa está ligada à outra em um único token. Em um único token você compra e tem lá todo esse contrato inteligente para você. Entendido. Faz sentido. O exemplo é ruim. Eu vou mandar para vocês isso aqui, deixa eu colocar aqui. Como é que eu vou? Ah, tá aqui. Eu vou colocar aqui no bate-papo esses links, mas se você colocar 1155, RC 1155 no YouTube, você vai ver que tem vários vídeos interessantes. Aí, se vocês quiserem se aprofundar, vocês podem botar RC 721 e RC 20. Ô, Arthur, e como que funciona lá na Rush? Eu preciso ter uma wallet ou não? Eu compro com meu dinheiro em real? Eu preciso ter Bitcoin? Como que funciona? Legal. Bom, na Rust, como é uma companhia brasileira, focada em investidor brasileiro, você coloca real através do sistema bancário e lá você consegue entrar e comprar os tokens que você quiser, né? O que acontece no OpenSea ou outras plataformas de NFT é que para você entrar, você precisa ter criptos, né? Você vai investir normalmente com Ethereum, algumas recebem Bitcoin, outras moedas, alguns stablecoins, etc. Mas esse mundo de NFT acaba girando bastante em torno do Ethereum. Entendi. E quando a Hearst vai comprar, ela compra um NFT de uma plataforma X, ou ela pega diretamente da blockchain? Não, a gente cria o NFT diretamente no blockchain. Então, a gente programa aqui o NFT junto com programadores e advogados, e aí é uma dificuldade absurda botar essa turma para conversar. E aí, a partir desse contrato inteligente, que a gente vende os tokens para os investidores. Então, você imagina, o que a gente faz? Vamos falar da prática, como é que é? Eu vou lá numa galeria de arte ou em algum broker de arte, vamos falar de arte.
A gente gostou de uma obra que a gente tem a tese de investimento montada, a gente sabe quanto que vale aquele negócio, quanto que supostamente vai valorizar, como é que foi o comportamento de preço daquela obra ao longo do tempo, ou daquele artista, etc. A gente vai lá, negocia a obra, muitas vezes compra a obra, aí comprou a obra. A gente nem tira a obra de lá. Apesar da propriedade já ter sido transferida, a obra muitas vezes fica na posse da galeria. Aí, com base na propriedade da obra, a gente escreve um contrato inteligente, de novo, que nada mais é do que um certificado de propriedade, só que esse certificado fica registrado no blockchain. E aí, depois que a gente escreveu esse certificado de propriedade, que seria o RC 721, a gente vincula esse RC 721 a um monte de RC20, que são os tokens, que você vai poder comprar a partir de R$1. Só que no final do dia é muito mais prático você fazer direto para esse RC 1155. Então, você compra a obra e já programa o RC 55 com o certificado de propriedade e a pulverização dos tokens do outro lado para os investidores comprarem. Reginaldo, até perguntei isso para saber quais são os cuidados que vocês têm com a questão de direitos autorais, porque se vocês comprassem de outra plataforma, como que vocês tinham esse cuidado com os direitos autorais? Quando a gente está falando de obra de arte, a gente não tem que falar muito de direito autoral, a gente está falando do direito de propriedade daquele suporte, ali, daquela obra no suporte. Então, a gente não tem direito de reproduzir, a gente não tem direito de nada. Quando a gente está falando de música, aí as coisas começam a ficar mais na zona cinzenta. Então, tem que tomar um pouquinho de cuidado. E aí, basicamente, a gente checa em algumas bases de dados para ver se houve uma cessão pretérita. A gente checa, inclusive, para problemas de insolvência, se aquele cedente está insolvente, se não está, ou se pode vir a estar insolvente no curto prazo. Então, tem um monte de detalhe aí que a gente dá uma olhada. Arthur, eu vou fazer uma pergunta mais voltada à API. Quando você tem o NFT, seja ele nessa versão ERC 721 ou no 1155, e aí ocorre essas compras, né, esse condomínio, esse desmembramento, é passado para o autor da obra algum tipo de royalties, que o pessoal lá fora chama de NFT royalties, a gente pode traduzir, dependendo do tipo de obra, como direito de sequência. O autor da obra, ele ganha também nessas vendas desses tokens? Então, o direito de sequência na legislação brasileira diz respeito a só quadro. E nos quadros, sim, toda vez que acontece uma valorização, uma venda daquela obra e aquela obra foi vendida e os token holders tiveram lucro, a gente separa 5%, se não me engano, 5%. 5% do lucro para pagar para os titulares do direito autoral. Sim, então, em obra de arte, a gente tem o direito de sequência super preservado e é até legal porque os titulares dos direitos autorais conseguem auditar de forma muito fácil, porque está tudo no blockchain. Nossa, bacana. Bom saber, então, que nesses tokens também tem esse cuidado. Legal. E aí, pessoal? Bate-papo? Cadê? Aproveitem o conhecimento do Arthur aí, para falar sobre investimentos. Só tá tímido hoje? Vou começar a sortear, então, os nomes aí para perguntarem. Luciano. Deixa eu ver. Eu achei bastante clara a exposição. Gostei da história do Matos Filho lá. Foi o Luiz Fernando que deu a ideia do condomínio? Não, foi o Paulo. Ah, o Luiz Fernando é muito criativo também. Adorei a história do condomínio, porque realmente é isso, né? É uma propriedade comum. Assim, foi uma janelinha que se abriu aqui na minha cabeça. Justamente. Muito bom. Beatriz Silva está com o áudio aberto. Pode falar, Beatriz. Eu posso pegar uma arte, fazer ela em NFT
Mas desse jeito que você falou, dividir em frações e vender no e-commerce? Teoricamente, sim. Teoricamente, sim, Beatriz. Tem que ver como é que vai estar escrito o token, mas no final do dia, e-commerce é um conceito bem amplo, né? Posso considerar que o que a gente faz hoje na Rust seria um e-commerce. Posso considerar que o OpenSea seria um e-commerce. Quer dizer, todo lugar que tem uma transação de compra e venda seria um e-commerce. Então, teoricamente, sim. E aí, o dono desse e-commerce, ele teria que, para registrar esse NFT no blockchain, para fazer isso, ele precisa do Ethereum ou não? Quando vocês criam um NFT no blockchain, através dos programadores e advogados, como você disse, você faz isso numa... Qual é a plataforma? A gente faz isso direto no Ethereum. Deixa eu mostrar para vocês uma outra coisa aqui, que eu acho que vai ser legal. Me avisem quando vocês estiverem vendo, por favor. Estão vendo ou não? Estamos vendo. Já está aparecendo. Tá. Quando vocês quiserem ver, poxa, algo está escrito no blockchain do Ethereum ou não, é só vocês virem aqui no etherscan.io e aqui você consegue pesquisar, sei lá. Eu realmente não lembro como é que está escrito o nosso aqui. Deixa eu ver se dá para achar alguma coisa. Eu não lembro. Mas dá para ver, teve um precatório que a gente tokenizou, MBPrec, acho que é isso. Aqui nesse Etherscan você consegue ver todo o blockchain do Ethereum. Então, algo parece muito com isso aqui, a última transação. Aí tem códigos, quais foram as transações, qual foi a carteira, de onde veio para onde foi, qual foi o momento do tempo, qual foi o bloco, qual era o valor. Esse aqui foi $9,97. Quanto que ele pagou de FII? $3. Então, vocês veem que vem tudo aqui, tá? O status do negócio. Então, basicamente, você programa o contrato diretamente no blockchain, depois você consegue checar aqui. Não estou achando aqui, não sei por que não está funcionando. Bom, mas esse sistema é bem útil aqui para a gente. Tá? Eduardo, pode perguntar. Eduardo, você está mutado. Boa noite, desculpa. Boa noite, pessoal. Boa noite, Thaís. Boa noite, Arthur. Arthur, minha dúvida com relação ao que você estava explicando sobre essa situação de você pegar um NFT e dividir em vários tokens e revender esses tokens. Há pouco tempo atrás, saiu na mídia um caso de uma obra de arte. Eu sei que isso já está acontecendo em mais situações, que não só essa que eu vou relatar agora, mas essa me veio na minha cabeça, que é uma obra do Banksy, que ela foi fracionada em várias partezinhas e foram vendidos como vários NFTs. Isso seria diferente da situação que você explicou, né? Porque você falou que, no caso, seria um NFT que seriam divididos em vários tokens, então seriam vários tokens que seriam fungíveis. No caso dessa obra de arte do Banksy, seria uma obra de arte que foi dividida em várias partes, micropartezinhas, e todas foram tokenizadas como NFTs e revendidas como NFTs, então seriam bens infungíveis, no caso. Então seriam diferentes do que você explicou, certo? Certo, mas eu não conheço exatamente essa do Banksy. Teria que ver melhor para ver o que eles fizeram lá, mas esse raciocínio que você explicou está certo, sim, está correto. Não, então, eles literalmente pegaram a obra de arte, um quadro, e, sei lá, pegaram um quadro e dividiram em 10 mil partes, de forma igualzinha, por exemplo, de forma simétrica, vários quadradinhos, sei lá, 20 mil quadradinhos, vendeu cada quadradinho desse, seguindo a mesma lógica que você falou, seria meio que como, de forma mais, uma forma meio errada de se falar, como se fossem várias ações dessa obra de arte, mas no caso, a diferença seria que essas ações seriam NFTs, seriam bens infungíveis, e no caso que você explicou, seriam vários tokens que representariam a mesma coisa, sendo, portanto, fungíveis. Então, essa foi a diferença que eu enxerguei desse caso do Banksy para a sistemática que você explicou
do seu marketplace. Entendi o que você falou agora. Bom, eu não conheço o caso, mas eu posso dar uma olhada. Pelo que eu entendi, eles pegaram a obra e dividiram para cada NFT, pegaram um pedacinho de um determinado tamanho da obra e falaram, bom, esse NFT aqui diz respeito a esse pedacinho da obra, né? Exatamente. Então, entendi. E aí realmente é NFT, né? Não fungible, porque aquele pedacinho ali não é fungível pelo outro pedacinho de outro lugar. Uhum. É muito diferente do que a gente faz, realmente. O que a gente faz é que não vai ter um pedacinho específico da obra. Na verdade, você tem N tokens que são fungíveis entre si e estão misturados ali. Tanto faz se você me trouxer um ou outro, vai representar uma fração ideal da obra. Então, não é um pedacinho que tem um tamanho de 1 milímetro por 1 milímetro. Não é isso. Entendi a diferença. Então, seriam como se fossem você criar ações de uma obra, de um NFT, basicamente, o que você faz. No nosso caso, sim. No caso deles, não, né? Não, Exato. Exato. O raciocínio está correto. Até porque nesse caso do Banksy, provavelmente poderiam ter partes que valeriam mais do que outras, sei lá, um quadro de uma pessoa. Aí, tem parte do quadro aí que é uma parede em branco atrás. Imagina um monte de gente que pegou essas partezinhas que é a mesma parede em branco do que a partezinha da outra pessoa também é uma parede em branco, mas alguém pegou a partezinha que é o olho da pessoa do quadro ali. Então, esse provavelmente vai ser mais valorizado que a partezinha branca que alguém pegou, entendeu? Que deu azar de pegar enfim, não sei. Entendeu? Lógica. Entendi, e por isso que a gente não quis ir por esse caminho, né? Para a gente seria injusto do ponto de vista econômico falar, olha, o sorriso vale mais do que a mão, né? O sorriso da Mona Lisa vale mais do que a mão. Ora, tanto a mão quanto o sorriso compõem a mesma obra, então. Sim, entendi. Não dá para eu vender só o sorriso. Papo de maluco, mas é isso aí. Cara, são as diversas possibilidades que esse mundo aí, essa tecnologia, ela apresenta pra gente, né? É um monte de possibilidades diferentes que a gente tem que ficar aqui pensando, até criando na nossa cabeça de possibilidades, assim, de negócio e tal. Mas obrigado pelo esclarecimento. Arthur, só para confirmar então, esse modelo que vocês trabalham é o mesmo hoje utilizado em muitos metaversos, né? Como Decentraland, que você tem vários itens, né? Vários itens que são fungíveis, mas o pessoal chama como NFT, porque podem comercializar ali dentro do jogo. Seria isso? Seria isso. Então, e para complicar a nossa compreensão, hoje você consegue criar NFTs. Vamos lá, vamos dar exemplo. Beleza, é fácil falar quando o bem é único, né? Então, eu peguei um quadro, criei uma NFT, simples. Matamos. Agora imagina o seguinte, quando a gente está falando de 5 fotografias, 5 impressões da mesma fotografia. Aí eu crio 5 NFTs diferentes. Parece fácil também entender isso. E cada NFT diz respeito a uma impressão diferente. Agora imagina que dentro de um jogo a gente tem a mesma arminha, só que a gente tem 1 milhão de arminhas dentro do jogo, a mesma arminha. Aí você tem 1 milhão de NFTs. A coisa começa a ficar um pouco mais complexa. Mas é isso aí. Justamente isso. Eu só ia falar uma coisinha que eu penso nessa situação como se, por exemplo, cada arminha fosse numerado, entendeu? Então você tem a arminha 1 de 1 milhão, ele tem a 2 de 1 milhão, entendeu? 3 de 1 milhão. E aí, talvez, em alguns casos, quanto menor a numeração, mais valiosa ela é. Existe também esse raciocínio também, assim, dentro desse mundo de jogos e tudo mais. Perfeito. Eu entrei aqui no site e vejo aqui que você tem várias opções para comprar, né? Aí eu comprei, por exemplo, uma. Se eu não quiser mais, quiser colocar de volta para o mercado, como que faz isso? Aí dentro do nosso aplicativo você vai ter um mercado secundário, e você vai conseguir ver se tem alguma oferta de compra e vai conseguir colocar a sua oferta de venda desse token que você comprou. Definir qual é a quantidade de token que você quer vender e qual o preço que você quer vender o token. Então, se você se comprou o token por R$1 e vender por R$1, você não ganhou nada e nem perdeu nada. Se você puser, quero vender a R$1,05, você ganhou lá 5 centavos, 5%. Se você colocar, não, quero vender por 95 centavos, você perdeu 5%, basicamente isso. E aí,
tem tokens que possuem mais liquidez do que outros. Então, tem tokens que você tem mais investidores querendo comprar e vender e do que outros tokens que têm menos liquidez. Mas a partir do momento que você coloca de volta no seu site, existe alguma taxa, alguma limitação, algum custo do próprio site em fazer essa operação? Não, hoje a gente não cobra nada de taxa de corretagem. A gente vai vir a cobrar no futuro, mas hoje não cobra nada. O negócio é visitar o site para ter mais dúvidas, né? Eu, pelo menos, estou assim, para mim é uma muita novidade. Eu enfim, tive tempo de visitar muitos sites. Mas esse é o primeiro, então, né? Do Brasil. E A como Matéia está funciona? pedindo para compartilhar aqui o site da Rush que você está, né, Elaine? Elaine? Eu estou no site que é o nftrend.com.br. Ah, não, essa é da plataforma da última hora, da Hearst, o que o Arthur está falando. Peraí, eu vou colocar aqui. Pode perguntar, eu acho que era o Felipe. Eu coloquei aqui no nosso site. Isso. Deixa eu ver aqui. Arthur, e daí pegando o gancho da Elaine, se eu coloco o meu ativo de novo no mercado secundário da Hearst ali, né, na de vocês, e eventualmente ele é vendido, eu fico com o dinheiro, entre aspas, um saldo virtual na minha carteira e a própria Hearst faz a liquidação disso para minha conta, então é tudo dentro da plataforma de vocês e vocês se responsabilizam por fazer essa transação de volta. Isso, exatamente. Hoje é tudo Tá. dentro da nossa plataforma, a gente se responsabiliza por fazer essa liquidação. E em quanto tempo normalmente vocês fazem, só por curiosidade? Não, é imediato. Se você imediato. se você vender e receber hoje, já tá, na mesma hora está na sua conta, tudo automático. Entendi. Legal. Pessoal, mais alguma dúvida? Vocês não entenderam algum termo, alguma questão que foi falado? Pode perguntar, gente. Eu vou perguntar mais, então, porque Pergunte. parece que quanto mais fala, mais a nossa cabeça cria outras dúvidas. Mas, Arthur, aproveitando a tua presença aqui, que é muito bom, né? Você falou que tem o NFT, aí vocês fazem esse condomínio, digamos assim. Aí tem limite, ou é ilimitado, assim, se 1 milhão de pessoas quiserem comprar um token desse NFT, como é que é, assim, funciona isso? E como essas pessoas, elas obtêm um retorno financeiro a partir dessa montanha de pessoas que estão lá nesse condomínio, digamos assim? Ótima pergunta. Bom, como eu falei, assim, o número de tokens vai depender do valor do ativo que a gente está tokenizando. Então, se o ativo vale 500 mil, a gente convencionou, poderia ser outra convenção, tá? Mas a gente convencionou emitir um token para R$1. Então, se a obra vale 500 mil, a gente emite 500 mil tokens, certo? Aí vale um token R$1. Hoje, na nossa plataforma, se você for comprar no mercado primário, ou seja, se você for entrar na oferta, na primeira oferta, na oferta primária, você só pode investir a partir de R$10 mil, se não me engano. Ou obra de arte a gente abaixou, acho que é R$2 mil a obra de arte. Então você precisa comprar 2 mil tokens para entrar, para investir, né? E aí você tem 2 mil tokens. No mercado secundário, que é essa bolsa de tokens que a gente tem, você pode comprar a partir de R$100. Você põe lá R$100, aí você compra o número de tokens, né, que der o preço. Então, se o token tiver R$1, você vai comprar 100 tokens. Se o token tiver mais caro, você vai comprar um pouco menos de tokens. Se o token tiver mais barato, com R$100 você acaba comprando mais tokens. É isso. Então, o número de pessoas acaba sendo limitado pelo número de tokens que a gente emitiu, que na nossa lógica, na nossa convenção, é R$1 para um token, e acaba sendo limitado pelo cheque de R$10 mil ou de R$2 mil. Então, você não vai ter 1 milhão de pessoas, pelo menos não na primeira fase do negócio. Se for para o mercado secundário e as pessoas começarem a se desfazer, aí sim, pode ter um monte de gente comprando token no secundário. Posso falar, Thaís? Tem alguém na espera aí? Não. Arthur, tudo bem? Seguinte, tu falaste em
tokenização de precatórios, né, em algum momento. Qual é a vantagem Sim. disso? Como é que funciona isso na prática, assim? Porque não consigo visualizar, entende? Que precatório é o título, né, de pagamento das dívidas do Estado. Então, enfim, tu entra com uma ação contra o Estado, o teu pagamento é um precatório. Por que transformar isso num token, enfim? Porque já tem um mercado secundário desse negócio, que as pessoas compram e vendem precatório, e o precatório sempre é comprado e vendido com desconto em relação ao valor de face dele. Então, se ele vale 100, como a gente sabe que o Estado, né, a União, os estados, os municípios, etc., demoram para pagar, você dá um desconto para comprar, dá um desconto em relação ao valor de face, considerando essa demora. Então, por exemplo, o Estado de São Paulo demora, se não me engano, 13 anos para pagar. Então, o precatório que está sendo emitido hoje vai ser pago daqui a 13 anos, via de regra, tá? Via de regra. Então, você dá um desconto olhando isso. E aí, com essa diferença entre o valor de face e o desconto, o investidor que se propôs a esperar pelo prazo tem um ganho financeiro, né? Então, ele vai ganhar vai ter um ganho tanto do deságio, que é esse desconto, quanto do accrual, que é o quanto que esse precatório valoriza no mês a mês, né? Aquela taxa do judiciário lá, que hoje, com a reforma lá da PEC do precatório, tudo ficou Selic. E aí, pessoal, mais alguma dúvida? Eu achei genial a ideia do precatório. Pelo visto funciona, eu tô vendo aqui, né? O site tem bastante pessoas já investindo nisso. Obrigado, Vitor. Obrigado. Então, esse foi o nosso primeiro produto. A gente começou fazendo isso em 2018, abriu para o público em 2019 e representa hoje o maior volume, sem dúvida nenhuma, dos nossos investimentos. Cara, a gente gosta muito. A gente é super fã desse modelo. E era um produto que o varejo não tinha acesso. Então, é legal poder levar esse produto para o varejo em pé de igualdade com os grandes fundos de investimento, por exemplo. Sim, exato. Natália? Então, eu tenho uma dúvida com relação a essa tokenização fracionada de um ativo fracionado, se existe alguma exigência para a oferta para o mercado secundário, como tem, por exemplo, o Initial Coin Offering. Como isso é regulado no Brasil e na... Essa é uma ótima pergunta. Muito boa pergunta, Natália. Isso tudo depende de qual ativo você está tokenizando. E da forma como você como é que você monta o contrato. Então, deixa eu tentar ser um pouco mais específico. Se você está tokenizando um valor mobiliário, você precisa se submeter às regras da CVM, normal. Se você está tokenizando um ativo real, que é o caso, por exemplo, da propriedade de uma obra de arte, a depender de como você estrutura o contrato, a depender de quem tem o poder de gestão sobre esse investimento, isso pode vir a ser considerado valor imobiliário ou não. Então, a forma como a gente estrutura é de maneira em que os token holders, ou seja, os titulares desses tokens, sejam os tomadores de decisão do que vai acontecer com aquela obra. Se eu tiro do token holder e assumo isso na Rust, ou algum carinha lá, esse carinha aqui que vai tomar a decisão, e aí isso certamente vai vir a ser considerado valor mobiliário. Aí, puxa, são discussões intermináveis que a gente tem aqui com advogados de mercado de capitais, que vão nas nuances da legislação brasileira. Então, mas via de regra é isso, assim, se você está tokenizando um valor mobiliário que já é conhecido, tipo uma ação, uma debênture, sei lá, uma nota promissória, isso já vai ser valor mobiliário. Então, a oferta do token tem que ser regulada pela CVM, tem que fazer uma oferta pública, tem que registrar na CVM, o emissor, a oferta pública, etc. Se você está fazendo a tokenização de um ativo real, aí depende. Ele pode ou não ser considerado valor mobiliário, a depender de como está a estrutura lá de tomada de decisão, etc. Entendi.
E aí a Hers atua no Brasil ou também no exterior? Se tem alguma regulamentação pela SEC a respeito disso? A Rust hoje é brasileira e a gente realiza os nossos contratos todos sob as leis brasileiras. Então, apesar de a gente ter investidores de mais de 10 países diferentes, a operação é realizada no Brasil sob as leis brasileiras. Então, o investidor que vem lá dos Estados Unidos, o investidor que vem de Portugal, o investidor que vem da China, eles se submetem à legislação brasileira. Então, hoje a gente não vende nenhum ativo, nenhum desses nossos tokens nos Estados Unidos. Uhum. Acontece de investidor americano vir no Brasil e submeter o nosso contrato sob a lei brasileira e investir aqui. Então, hoje a gente não tem qualquer relacionamento com a SEC, apesar de ter relacionamento e vira e mexe a gente conversar com a CVM. Tá bom, obrigada. Pode perguntar mais? Bom, o Vitor primeiro e depois a Arimateia. Vai lá, Vitor. Boa noite, Arthur. Eu queria voltar um pouco na história, no exemplo prático que você mencionou a respeito de pegar uma obra de uma galeria e transformar em NFT. Quando você falou em galeria, aí você falou numa galeria física ou seria uma galeria virtual? Seria um site assim? Ótima pergunta também. É que hoje em dia a febre dos NFTs e de obras de arte de NFTs ela é muito mais voltada para obras virtuais, né, de artistas visuais que fazem uma obra ou em Photoshop ou em alguma animação, e aí eles criam esse NFT para vender, né? Tem o Bored Apes, que eu acho que talvez seja o caso mais famoso dos macaquinhos lá, que hoje vale milhões. Tem tinha um caso brasileiro que eu estudei que foi super bacana, Rasta não sei o quê. Teve um artista carioca que fez umas figuras de Rastafari. Eu esqueci. Crypto Rasta. E aí ele jogou lá no OpenSea, né? Então ele criou o NFT da obra virtual e jogou no OpenSea. Um belo dia o Snoop Dogg comprou um Crypto Rasta dele e todo mundo começou a comprar e o cara levantou 19 milhões de dólares. Carioca, que fez o Crypto Rasta. Esse caso é super legal. Então, assim, toda vez que a gente escuta NFT, geralmente a gente está ouvindo falar de obra virtual. No nosso caso, como a gente não entende muito de obra virtual, porque é difícil precificar, né? O Snoop Dogg comprou, vai valer muito. A gente não consegue colocar esse modelo matemático. Então, a gente acaba indo para a obra física, geralmente de artista famoso e morto, que aí a gente tem histórico de 15, 20 anos de preço, e a gente consegue traçar a curva de preço do cara, consegue entender um pouco melhor quanto vale, quanto pode vir a valer uma obra. Porque eu pensei assim no seguinte problema: se fosse uma obra física, por exemplo, a Mona Lisa, você vai ter que passar ela para um suporte digital para aí criar um NFT a partir dela, e aí talvez nesse passar para um suporte digital seria talvez uma fotografia, essa fotografia talvez teria os direitos de autor também relacionado à fotografia, começa a complicar o negócio, né? Se você for fazer essa migração do físico para o digital. E é isso. Então a gente não faz a migração para o digital da obra, a gente tokeniza a propriedade do físico, mas tem essa nuance importante. Mas teve já leilão da Sotheby's, foi da Christie's, que foi leiloada uma obra e na sequência destruíram a obra física. É famoso esse caso. E aí você ficou só com a obra digital. Acho que foi do Banksy também, se eu não me engano. Teve, da Christie do Banksy. Eu vou passar para a Arimateia e depois eu faço mais uma pergunta. Tá bom, e depois da Arimateia tem a Thaís, aí depois da Thaís Fechou. volto para você. Vai lá, Arimateia. No meu caso, rapidinho, porque no meu caso, complementando a do Vitor, em casos de obra tridimensional, por exemplo, que você falou que você vai pegar justamente essa obra física e vai só tokenizar. Na tridimensional, como que vocês fariam isso também? Vai só tokenizar a obra física e não vai ser todas as vistas? Como seria isso? Para a gente, na tridimensional, a gente só tokenizaria o certificado. Assim, eu não estou vendo ainda nenhum. A gente não vê muita oportunidade de negócio, pelo menos para Rust, de obra digital. Entendi. Obrigada. Vou voltar lá para o início da fala.
fala sobre a questão do Arthur, sobre a questão da música, né? Como foi essa experiência no universo da música? Você falou que no começo eles achavam que vocês iam meio que não rivalizar com eles, mas ser concorrente. Depois eles viram que vocês estavam atingindo outro nicho. Aí você falou aí no início que a música é um universo mais detalhado e tudo mais. Eu queria que você voltasse nesse ponto e falasse um pouco da experiência, um case que vocês tiveram sobre essa questão de NFT com música, só para a gente entender melhor como foi esse desafio, né, de mudar essa visão das editoras. Boa pergunta. Deixa eu, sei lá, tentar. A gente já comprou mais de 30 mil músicas agora, né? Então, toda semana a gente compra. E a gente compra desde o compositor, que chega lá e fala, poxa, eu tenho um catálogo aqui, compositores que não são famosos, o Dito Carvalho, por exemplo. Bom, a gente tem N compositores, o Felipe Pancadinha, que é um compositor de sertanejo, que já fez música para Marília Mendonça, para o Zé Neto e Cristiano, né? Eu não entendo nada de música sertaneja, mas basicamente o compositor ele escreveu as obras e grandes artistas gravaram. Então, a gente tem tanta experiência de lidar com esses compositores, com esses artistas, como experiência de falar direto com as editoras e com gravadoras e com intérpretes também. Então, como a gente fez com Toquinho, com Paulo Ricardo e outros N's que a gente já fez e que tem conversado. E basicamente, assim, e são conversas diferentes. O compositor tem um jeito dele lá, o intérprete tem outro, a editora, a gravadora tem outra forma de conversar, de fazer negócio. Basicamente, o nosso público-alvo ou ele está com algum problema financeiro e precisa resolver, precisa de dinheiro, não tem jeito, ou é um cara que tem novos negócios e precisa de dinheiro para fazer novos negócios. Então, o cara quer criar uma turnê de shows, o cara quer gravar um novo disco. Então, é um cara que está fazendo negócio e está ativo no mercado. E tem também um cara que quer diversificar o risco, né? Então, se a maior parte do patrimônio dele está na música, faz sentido para ele vender uma parte daquilo e aplicar em imóvel, aplicar em, sei lá, em ativos financeiros, porque ele sai um pouco do risco daquele catálogo que é dele, inclusive, deixar de render mensalmente aquilo que ele vem recebendo. Então, faz sentido muitas vezes. Esse cara é um cara um pouco mais sofisticado, que é assessorado por um empresário ou é uma gravadora que entende isso, que entende que é importante diversificar um pouco. Mas basicamente é isso. Não sei se eu te respondi, cara. Só entendendo que é algo que vocês têm compositores que não são tão conhecidos, mas como você falou aí do Paulo Ricardo, Toquinho, de gente que é nome aí. Tá havendo uma adesão desses artistas mais conhecidos para essa condição? Sim, tem. A gente tem tido de tudo, assim, desde pessoas que não entendem e não querem participar de nada, como pessoas que querem muito entender, ou pessoas que nem entendem e só querem o dinheiro. Então, tem de tudo. Vitor Saldanha, eu vou deixar o Vitor Drummond fazer a primeira pergunta e depois já passo para você, tá bom? Perfeito. Obrigado, Thaís. Arthur e pessoal, desculpa, estou caminhando na rua aqui, por isso que eu estava com a câmera fechada. Mas, Arthur, prazer falar com você. Eu tenho operado na Rust e tenho visto os movimentos de vocês há algum tempo. Me diz uma coisa, sobretudo na música. Como é que que métodos vocês usam para o valuation do catálogo, daquilo que vocês esperam, enfim, estabelecer uma rentabilidade e tal, sobretudo nessa dicotomia entre o mercado tradicional da execução pública e das novas modalidades que são streaming, né? Claro, além do catálogo ser mais efêmero, ou ser mais a longo prazo, né, de clássicos e tal, mas como é que vocês fazem esse valuation? Que acho que esse é um dos grandes pontos, né, da questão. Obrigado e desculpa a condição aqui da pergunta. Não, obrigado pela pergunta, é boa também.
Bom, a gente partiu do fluxo de caixa descontado e veio sofisticando o modelo com N informações novas que a gente veio aprendendo desde julho de 20 para cá. Então, hoje, a gente considera tanto o comportamento do gênero musical, a gente considera até quantos seguidores aqueles artistas têm dentro das plataformas de streaming, dentro do Instagram. Então, a gente partiu do fluxo de caixa descontado, tão simples quanto ele é dos livros de administração, e hoje a gente depois a gente foi ponderando por variáveis intrínsecas do mercado da música. E aí, hoje, assim, se eu te falar no detalhe, eu acabo entregando aqui a fórmula da Coca-Cola. Mas é isso. Foi isso que a gente fez. Claro. Beleza, obrigado, querido. Obrigado pela pergunta. Vitor Saldanha. Ô, Arthur, só recapitulando aqui, você tinha falado que vocês fazem, né, o trabalho do advogado junto com o programador e vocês programam o NFT dentro do Ethereum, não é isso? Diretamente no Ethereum. A gente ainda não teve aula prática de, né, criação do NFT, mas o que eu imagino que seria, né, você tem um site tipo OpenSea e você faz o upload de um arquivo, talvez um PDF, um JPEG, e a partir daquele arquivo o próprio sistema vai gerar um código para você. O que vocês fazem é fazer essa etapa que o site faria para a gente? É isso, justamente. O site é um grande simplificador do negócio, né? Você consegue fazer lá na telinha do site de maneira muito simples, rápida, etc. Mas se você quer aprofundar ou personalizar o teu contrato, você não vai conseguir fazer no site. Você vai ter que fazer na mão, programando mesmo. Entendi. Para coisa básica, que eu diria que 90% das nossas utilidades hoje em dia, o site funciona muito bem, né? O que ele te entrega ali super funciona. E então é exatamente isso. O site ele faz a parada básica, sem personalização, sem especificidades, mas eles entregam. O que a gente faz é entrar um pouco mais no detalhe aqui. Essa seria a minha outra pergunta. Por que vocês fazem dessa forma que parece ser mais complexa e quais seriam as vantagens? Mas aí já explicou que aí você consegue colocar do jeito que você quer o contrato, como que vai ser feito, né? Legal. Justamente isso. Mais perguntas? Não? Bom, então acho que é isso. Se ninguém tem mais perguntas, Arthur, queria te agradecer pela aula, muito obrigada. Quero falar para vocês que amanhã ia ser nossa última aula, mas teremos um bônus aí. Amanhã entro em mais detalhes com vocês. Então, Arimateia, não sinta a nossa falta. Vamos ter um bônus aí. Eu falo para amanhã com vocês com mais detalhes. Arthur, muito obrigada, viu? Gente, muito obrigado. Foi uma honra para mim poder falar um pouquinho com vocês sobre isso. Estou super à disposição nas redes sociais. Fiquem à vontade aí para entrar em contato. E meu boa noite a todos. Boa noite. Até amanhã, pessoal, às 18 horas, nossa última aula. Depois eu trago mais detalhes para vocês. Então, até amanhã.